Para início do nosso bate-papo, então eu gostaria mais de levar para esse lado uma conversa informal do que propriamente uma palestra, uma doutrinação. Eu gostaria de convidá-los a olhar para a sua vida cotidiana. Nós vivemos tempos difíceis. Se vocês pararem para pensar ao longo do dia, nós temos uma série de situações que nos colocam em desafio, que nos colocam em xeque. Vivemos uma era em que tudo é mais acelerado do que nós estávamos acostumados. A tecnologia avançou, o celular, o smartphone, se tornou uma parte do nosso corpo, uma parte da nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, e muitas vezes, sem que nós tenhamos consciência, nós acabamos perdendo minutos preciosos do nosso tempo. E quando nós pensamos nesses minutos preciosos, nós deixamos de fazer coisas que muitas vezes nos fariam bem. Nós deixamos de frequentar a casa de pessoas importantes, de familiares, de amigos. Nós deixamos para um segundo momento uma leitura edificante e nós acabamos num movimento de isolamento e introspecção. A cada dia, a aceleração se torna maior. Se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber que nós vivemos uma era de multitarefas. O que são as multitarefas? Dificilmente você está fazendo uma única coisa. Você está, de repente, no seu trabalho, mas ao mesmo tempo, WhatsApp, manda notificação, o e-mail, uma questão bancária, uma questão familiar. E no seu inconsciente, toda notificação, ela aparece, ou ela pode, em potencial, ser importante. Dificilmente hoje se consegue assistir a uma programação, uma TV, uma série, um filme, desvinculado da rede social, do feed, da notícia. Então, o primeiro momento da reflexão dessa noite gira em torno disso. Quantas coisas nós fazemos ao mesmo tempo e o quanto nós doamos da nossa atenção para aquilo que de fato é importante. E nesse ponto, eu gostaria de tocar no tema da nossa reflexão de hoje. Nós vamos falar sobre um princípio que é básico, que todos conhecem, mas que talvez seja o mais desafiador dentro da doutrina espírita, que é o livre-arbítrio. Todos nós somos dotados de escolha. Ao longo do dia, nós fazemos incontáveis escolhas. E não raras vezes, nós nos colocamos em dúvida em relação se aquelas escolhas que nós tomamos foram as mais corretas, dada a situação.
O livre-arbítrio, ele é expressamente prescrito no Livro dos Espíritos. Então nós temos 10 questões falando a respeito do livre-arbítrio. E uma das questões mais importantes em relação ao livre-arbítrio é se de fato nós o temos e em que proporção o livre-arbítrio ele pode ser exercido. Nós perguntamos: como pode existir tanta desigualdade social se Deus é bom, justo, perfeito? É muito mais fácil para alguém que nasceu em uma família abastada ter o seu caminho traçado, as facilidades materiais, e isso gera, muitas vezes, não só um desconforto, mas uma dúvida. E aí nós devemos pensar que o livre-arbítrio, ele não acontece simplesmente aqui no mundo material. E nós temos que lembrar do nosso processo reencarnatório. Todos nós que estamos aqui, antes de encarnarmos, nós passamos por um processo de programação reencarnatória. Todos vocês têm o conhecimento que nós habitamos em um mundo de provas e expiações, que nós estamos aqui para aprender, para espiar, para corrigir erros do passado e os novos erros que nós cometemos durante a nossa luta material diária. E quando nós pensamos nesse processo reencarnatório e na infinita bondade e sabedoria de Deus, nós somos obrigados a reconhecer que nós estamos exatamente na família em que nós escolhemos, com as pessoas com quem nós precisamos conviver, e enfrentando as facilidades ou dificuldades materiais necessárias ao desenvolvimento daquilo que em outras jornadas se mostrou falho. E quando nós reconhecemos o livre-arbítrio, e aqui tem, o grande ensinamento da doutrina espírita, nós somos obrigados a reconhecer a responsabilidade. Nós somos responsáveis pela vida que nós levamos. Nós somos os responsáveis pelas decisões que nós tomamos. É muito fácil imputar a culpa a outra pessoa. E é muito difícil que nós consigamos, num esforço meditativo, de interiorização, reconhecer o nosso papel na vida em que nós estamos. Se por um acaso existe algo na sua vida hoje que te incomoda, você tem que ter a certeza e a convicção de que você produziu esse resultado. Porque, de acordo com o Espiritismo, de acordo com a doutrina, a escolha é uma faculdade, mas a consequência, ela é certa.
Então, quando nós escolhemos, quando nós agimos, nós, ao mesmo tempo que temos todo o espaço e todas as possibilidades para o nosso engrandecimento individual, nós geramos uma responsabilidade. Uma responsabilidade com o seu indivíduo, com o seu crescimento espiritual e com as pessoas que estão à sua volta. E aqui entra um outro problema que é muito interessante, que envolve o livre-arbítrio. Muitas vezes nós temos dificuldades em aceitar que as outras pessoas também possuem o livre-arbítrio. E que quando nós vivemos em comunidade, as escolhas não só podem, como são diferentes. E aí nós cometemos um equívoco, que é sempre procurar impor a nossa leitura de mundo como sendo a correta. E não aceitar que existem infinitas possibilidades. E quanto maior o número de pessoas que vocês convivem, no ambiente doméstico, no ambiente de trabalho, na vida social, maior é o número de escolhas que precisam ser encaixadas para que exista uma boa convivência. Quando um relacionamento começa a enfrentar problemas, quando um casal ele passa a ter dificuldades de comunicação, quando que uma relação entre pais e filhos começa a gerar conflitos, quando o isolamento, cada um no seu próprio mundo, começa a querer decidir pelo outro e sobre julgar. Então, algo que nós cometemos, e eu peço para vocês prestarem atenção ao longo dessa semana, quanto tempo dentro do seu pensamento você passa julgando outras pessoas, outras atitudes, e muitas vezes julgando a si mesmo. Ao invés de ter um processo de engrandecimento, nós acabamos assumindo uma posição de verdadeiros carrascos. O livre-arbítrio. Para aliviar um pouquinho a tensão, né? Falamos de um assunto sério, pesado, denso. Eu gostaria de fazer uma pausa bem no meio, né, do nosso tempo, para contar uma pequena lenda, uma lenda indiana. E para quem acompanha as palestras do Divaldo, em algumas palestras ele já usou esse exemplo, e talvez você se lembre. O jovem Kim, de 15 anos, uma certa manhã acordou com uma grande questão. Por que existe o sofrimento humano?
Ele procurou, dentro das coisas que ele sabia, dentro das suas reflexões, que eram parcas, que eram pequenas, insuficientes, e ele foi atrás das pessoas de quem ele confiava. Primeiro ele perguntou para os pais: qual é o sentido do sofrimento humano? E os pais, talvez por falta de informação, talvez simplesmente por uma questão de tempo, né? Porque quantas vezes nós não deixamos de responder algo porque nós estamos ocupados? Algo que para outra pessoa é importante, livre-arbítrio. Os pais simplesmente disseram que não sabiam, não era importante, não tinha que se preocupar com isso. Não era uma coisa para um jovem de 15 anos estar se questionando. Quem não ficou satisfeito? Dentro daquela cultura, as pessoas idosas são consideradas as mais sábias. Então ele foi até os avós e questionou: qual é o sentido? Por que existe o sofrimento humano? E mais uma vez, Kim não obteve resposta. Kim tentou se distrair, seguindo a sua vida normal, mas toda manhã, quando ele acordava, esse pensamento o tomava de assalto. Então ele decidiu procurar pelo vilarejo onde ele morava a resposta. Passaram-se dias, semanas e nada que satisfizesse a curiosidade de Kim foi encontrado. E de repente, no final da rua, ele enxerga um ancião de muita idade que estava mal vestido, com pequenos trapos de roupa, e ele carregava uma cesta de vinho nas costas, com uma tampa. E naquele momento, por um instinto, por uma sensação, quem se dirigiu e ele perguntou: mestre, qual é o sentido do sofrimento humano? E o mestre simplesmente falou: com o tempo você vai descobrir. Foi a primeira pessoa de quem Kim obteve atenção para o seu questionamento. E Kim começou a seguir esse ancião por onde ele caminhava. E ele perguntou: nossa, eu sou bem mais jovem, bem mais forte que você. Você está carregando essa cesta pesada nas suas costas, encurvado. Permita que eu o ajude. E o mestre disse que não. Que as coisas que estavam guardadas ali eram preciosas e eram somente dele. E ninguém mais poderia carregá-las. Dias passaram, meses se passaram, e esse ancião, ele começou a perder as suas forças. Então ele se aproximou do momento do desencarne. Encostado em uma linda árvore, o mestre falou: Kim, chegou a hora de eu responder a pergunta que tanto te traz curiosidade. O sofrimento humano, ele acontece em virtude do fardo que ele carrega.
Esse fardo são as emoções que não foram digeridas. São as situações de vida que não foram resolvidas. São os traumas, as angústias, o remorso, a raiva. E se você quer levar uma vida sem o sofrimento, você precisa permitir que esses sentimentos, que eles se diluam, que eles vão embora. E não simplesmente carregar a cada dia e junto a esse fardo acrescentar mais e mais e mais, a ponto de sugar as suas energias e você simplesmente não mais conseguir caminhar. Uma escolha: o livre-arbítrio. Pensem quantas vezes nós sofremos por construções da nossa própria mente. Quantos conflitos nós criamos entre as pessoas com que nós convivemos e com nós mesmos, simplesmente porque nós não conseguimos nos desapegarmos a sentimentos, a raivas, a medos, a frustrações. Essa era a resposta que Kim procurava. E somente no final da vida, o mestre possibilitou que ele tivesse acesso a esse conhecimento. Gostaria de falar um pouquinho para vocês, para a gente encerrar, da questão 848 do Livro dos Espíritos. E essa questão, ela vai trabalhar exatamente com um contexto, se existe algum leniente, alguma coisa que faça com que o nosso livre-arbítrio seja diminuído. Então, por exemplo, uma pessoa consome bebida alcoólica, pega o seu automóvel, dirige e causa um acidente, lesiona uma pessoa. O fato de a bebida ser uma droga depressora do sistema nervoso central é suficiente para que o livre-arbítrio seja diminuído. E o Espírito da Verdade nos diz: não. Porque no momento em que você decidiu fazer o uso da bebida alcoólica, isso foi uma escolha livre. E o pressuposto do livre-arbítrio é: a escolha é livre. A responsabilidade é compulsória. Seja para o cumprimento nesta existência, seja para o cumprimento nas existências futuras. Eu gostaria de fechar a nossa conversa
com uma frase do grande ícone do Espiritismo, insuperável, Chico Xavier. Somos livres para decidir os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos das suas consequências. Reflitam, apropriem-se dessa ideia, dessa responsabilidade e dessa bênção que o Criador nos deu. Somos livres para escolher. Nós escolhemos infinitas vezes ao longo da nossa existência. E nós devemos assumir a responsabilidade por aquilo que nós fazemos. Mais uma vez eu peço para vocês se colocarem em postura de prece. Procurem relaxar o corpo, a mente. Se ligar à espiritualidade maior. E coloquem-se abertos às energias que vocês vão receber através da paz.